A maioria dos problemas hoje, né, processos de gestão em si, eu poderia dizer que já tem software no mercado que vai resolver o teu problema. Qualquer coisa que você começar com dúvida, vai dar errado. Resolver problemas internos, melhorar a nossa eficiência operacional, e a outra opção, né, de inovação é realmente trazer uma nova fonte de receita. Quais que são os equívocos, assim, ou a melhor forma, a melhor visão que eu posso ter sobre precificação e facilidade? Estamos no ar novamente com Conexões VIP, vindo interior do Paraná. Podcast para falar sobre gestão empresarial, empreendedorismo, inovação, estratégias de marketing e vendas, né? E, antes de tudo, agradecendo os nossos patrocinadores, quero agradecer aí um abraço especial para Adquire Imóveis, Invest Smart, Mapleberry e Casa Cine. E hoje eu trago uma pessoa que veio de Curitiba, mas está morando em Ponta Grossa já há um bom tempo, que é o Léo, né? E o Léo, eu conheci ele numa situação bem inusitada, soube de um evento muito legal de networking que ia ter e que eu não estava convidado e eu me convidei para esse evento e acabou que deu certo, a gente se conheceu, já trocamos muita figurinha e aprendi muito com ele em relação ao networking, inclusive abriu um pouco aí a minha mentalidade sobre até que ponto vale desbravar o networking. O Léo vai comentar um pouco disso para a gente. E Léo, se apresente aí para nós, conta um pouquinho da tua história. Oi Mário, tudo bem? Boa tarde, bom dia pessoal. De forma alguma você entrou de maneira inusitada, eu diria que as coisas deveriam ter sido dessa maneira mesmo. Foi um prazer aí tê-lo conosco naquele evento e realmente foi um evento, né, que a gente acabou selecionando alguns empresários aqui da nossa região para conectar com pessoas de fora, né, justamente para promover cada vez mais aí essas conexões, né, que são, com certeza são muito valiosas, né? Uhum. Legal. E Léo, conta um pouquinho aí quem que é o Léo. Legal. Bom, me chamo Leonardo Vieira, tenho 30 anos de idade. Eu estou muito contente agora, que eu acredito que, por mais que muitas coisas aconteceram desde muito jovem, eu acho que eu estou entrando numa fase muito legal que terei 2 filhos. Eu falo que sou um cara conhecido por desenvolver negócios escaláveis e não podia ser diferente com filhos, né? Então tá vindo gêmeos aí. E acho que vai ser um dos maiores desafios aí da vida, né? Vão nascer quando? Vão nascer tá para dezembro. Dezembro aí já chega. Mas falando um pouquinho da trajetória, a minha área é de tecnologia. Por formação, eu sou engenheiro de software. Eu sou formado aqui na UEPG em Ponta Grossa. E eu comecei na carreira de tecnologia muito cedo, né? Antes disso teve restaurante, né, que você me falou. Tem várias outras histórias aí que eu digo que depois que o mosquitinho ali do empreendedorismo pica, a gente não tem como a gente não inventar coisas novas, né, independente da tua área de atuação, né. E eu comecei muito cedo, na realidade eu me aproximo da área de tecnologia ainda quando eu tenho 12 anos de idade. Ainda assim, pegava computadores para formatar dos vizinhos, etc. E até que certo dia eu tive a oportunidade de entrar num curso de informática na cidade e comecei a ter um pouco mais de proximidade com linguagens de programação mesmo, né? Uhum. E daí naquela época, poxa, a gente aprendia ali HTML, etc. E desenvolveu um sitezinho básico ali, né? E eu percebi que era realmente aquilo ali que eu gostaria de seguir, né? Então, poxa, eu posso dizer que com 14 anos de idade eu comecei a programar ali de uma maneira muito básica, mas comecei a entender também a importância da tecnologia para o mundo, né? Isso, então, assim, eu digo que eu sou muito sortudo ainda de ter começado muito cedo e com 14 anos de idade acabei sendo contratado por uma empresa de tecnologia aqui de Ponta Grossa, que infelizmente não existe mais, mas entrei ali muito jovem. Eu digo que muito do que moldou, né, a trilha que eu seguiria foi aquela oportunidade lá atrás, né? E, enfim, né? A história, ela, assim, daria para resumir, né, essa questão que, poxa, dos 14 aos 18 eu trabalho nessa empresa. Aí daí, quando eu fiz 18 anos de idade, daí eu montei a Laon, que existe até hoje. E o que quer dizer a Laon? Bom, Laon, digo que foi... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de inventar nome para as coisas e batizar as coisas ali. E esse processo do naming sempre foi algo que eu gostei bastante. E o processo de escolher o nome da marca Laon,
eu pensei que, poxa, eu gostaria de escolher um nome cada vez, assim, um nome que representasse a força e longevidade para os nossos negócios, né? E eu estava pesquisando na internet lá, encontrei Laon, era uma catedral da cidade de Laon, da França, e representava, inclusive, né? Eu percebi assim, estava escrito lá, essa catedral ela passou por várias por várias situações, como por exemplo a Revolução Francesa, passou por toda a questão de ações da natureza em si, e eu percebi que era algo que, poxa, depois de milhares ali de anos, ainda era um monumento, diria assim, uma igreja, né? Uhum. Que ainda representava toda aquela força e ainda estava de pé. Então foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, lá em 2012, eu escolhi um nome, né? Eu precisava honrar esse nome e fazer com que ele realmente tivesse longevidade e representasse essa força para os nossos clientes, né? Legal. E, Léo, hoje você tem uma empresa que faz desenvolvimento de software. Exato. Tá? Eu ia pedir para você, estamos pensando assim num público mais amplo, né? Explica um pouco o que é o desenvolvimento de software. Tem back-end, tem front-end. Até para eu entender, por exemplo, poxa, eu preciso colocar inovação ou alguma questão de tecnologia na minha empresa, o que eu tenho que procurar? Legal, tá? Legal. Bom, nós somos, assim, uma maneira mais fácil de explicar o que efetivamente a gente faz, né? Nós somos uma software house especializada no desenvolvimento de aplicativos e softwares personalizados. Uhum. Quando eu falo software personalizado, né, eu quero dizer assim, por exemplo, poxa, eu tenho um processo tão específico na minha empresa, né, e que absolutamente nenhuma outra ferramenta do mercado vai solucionar meu problema. É esse o momento, né, que efetivamente uma software house deveria ser procurada. Mas eu digo ainda mais, né, que de repente assim, poxa, eu encontrei um problema que além de eu sofrer com esse problema, eu conheço outros amigos que são na mesma área que também, poxa, isso pode virar um produto. Então faz muito sentido também, né, as pessoas procurarem uma software house para construir produto. O que deixa muito claro o nosso novo posicionamento, né? A gente tem falado cada vez mais que nós somos uma product house do que uma software house. Porque eu vejo que o desenvolvimento em si, quando a gente fala de software house, eu estou falando assim, poxa, eu sou uma casa que constrói código, mas na realidade nós somos uma casa que constrói produtos, né? Então, esse posicionamento ele faz muito sentido porque a gente acaba entendendo desde a ideia do cliente até realmente colocar esse produto no mercado e de repente até fazer a sustentação dele. Entender se ele vai vender e tudo mais. Exatamente, né? Então, sempre tem esse posicionamento, né? O cliente tem que decidir, a pessoa que vai contratar, né? Ele tem que decidir, poxa, é uma coisa que eu vou resolver só para mim, mas a gente sempre instiga o cliente do outro lado a falar assim, poxa, será que isso é um problema recorrente do mercado? Se for, com certeza faz sentido construir um produto, né? Ele não vai simplesmente coletar retorno a partir daquele problema que ele resolveu para ele, mas também vai coletar retorno por ter resolvido o problema dos outros. Então, por isso que faz sentido esse nosso novo posicionamento aí. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Você falou de montar um software especializado, né? Exato. Eu vejo que tem empresas pequenas que têm um software próprio. Uhum. Vamos supor, tem um ERP básico regional aqui que atende algumas empresas da cidade. Eu vejo essa empresa, não tenho certeza, mas tem lá 15, 20 funcionários e não é uma empresa muito grande. Uhum. Tá? E atende só em nível regional, vamos pensar aqui na nossa cidade. E eu tenho você desenvolvendo softwares para outra empresa, né, que pode ser justamente um software personalizado como esse, só que com uma quantidade, digamos, menor de pessoas. Né? E daí é até uma dúvida minha, né? A que momento que vale a pena eu ter dentro de casa o desenvolvimento, né? E qual que é o ponto de virada, né? Eu tenho dentro de casa, eu terceirizo, como que funciona? Se eu quiser desenvolver um aplicativo. Olha, veja que a maioria dos problemas hoje, né, processos de gestão em si, eu poderia dizer que já tem software no mercado que vai resolver o teu problema. Às vezes não é da maneira que você quer. E isso às vezes gera ali algum tipo de estalo, né, no empresário para escolher por desenvolver um software próprio. Mas a gente tem alguns prós e contras, né? Eu diria que um ponto pró
disso é que é realmente o nível de personalização, você vai fazer absolutamente da maneira que você deseja. Só que um nível um lado contra disso, né, é que realmente, poxa, você vai manter uma equipe de desenvolvimento, você vai ter que decidir o escopo, o tempo, etc. Muito mais caro do que você contratar um produto de mercado, né? Então, eu diria assim que o ponto de virada, na realidade, eu acho que está muito relacionado ao posicionamento daquela empresa. Não diria assim que, poxa, você está em um tamanho, quando você crescer, você vai contratar um software personalizado. Não diria que é isso, porque eu vejo que é realmente relacionado ao tipo do negócio que você quer construir. Poxa, se eu tenho interesse em construir, de repente, uma nova linha de receita com um produto que eu quero colocar no mercado, aí sim faz sentido. Ou quero construir um produto que é muito específico para eu vender como um SaaS. A gente chama SaaS o software como serviço, né? Exato. Então tem esse viés, né? Que, poxa, se realmente... eu acho que a análise que a gente precisa fazer é, se não tem absolutamente nada no mercado que resolve o meu problema, aí você procura uma software house. Se tem alguma coisa no mercado, provavelmente... E às vezes assim, você precisa apenas de uma funcionalidade a mais. Precisa de alguma integração, né? A gente pode trabalhar de uma maneira em conjunto, né? Eu digo que hoje o mundo de tecnologia, ele fala assim, a sobrevivência do mundo de tecnologia hoje está totalmente ligado à capacidade de interoperabilidade. Ou seja, eu preciso ter a capacidade de me integrar com outras ferramentas. É muito mais fácil. Que é os APIs, né? Exatamente. E eu lembro que quando eu programava, eu já tive... Olha só, novidade para mim, conta aí. Eu já tive experiências com Assembly, Perl, HTML, JavaScript, PHP pouca coisa. Legal. Tá, e Batch, que tinha no DOS, né? Mas assim, faz muito tempo, né? Hoje eu pelo menos consigo entender o que precisa fazer dentro de um escopo. E o que eu posso te dizer? Tinha uma regra que falava, eu acho que você acabou colocando isso, que não vale a pena reinventar a roda. Sim. Né? Então, às vezes a gente quer... Eu vejo até em outras empresas o pessoal querendo despender muito tempo, né? E perda de foco, na verdade, eu acho que é o que custa mais caro, para reinventar a roda. Né? Se eu tenho, por exemplo, já me ofereceram para montar o meu próprio CRM. Não faz sentido nenhum. Né? E vale mais eu montar uma API ali que integre, como a gente conversou hoje, do que querer desenvolver do zero. Né? E, de fato faz sentido caso você queira uma funcionalidade, isso, né? Ou vender. E daí tem que ver se vai fazer sentido, né? Eu tenho que ter, por exemplo, eu vejo que CRM tem muito hoje. Sim. E alguns têm funções que integram o WhatsApp, outros não têm. Você vai pensar no Salesforce, que acho que é o tropa de elite do negócio, só que é difícil pra caramba de implementar e depende de uma equipe de tecnologia até para estabelecer. E tem que ver se faz sentido, né? E eu conheço, inclusive, um colega meu de Curitiba, ele desenvolveu por conta um software, eles foram adquiridos tudo depois, né? Que era um sistema de cobrança muito simples, que funcionava por SMS, depois eles foram implementando. Mas se eu tenho uma ideia, né? Pensando como negócio agora, né? Quando que vale a pena eu partir para uma software house? Legal. Se eu não tenho nenhum MVP, né? Tá. Assim, eu vejo que um dos maiores erros na decisão de construir um produto realmente é a falta de previsibilidade de onde que a gente quer chegar. Então tem um conceito, né, que é o conceito de MVP, de fato, né, que é um mínimo produto viável. Eu vejo que a gente precisa colocar ali no papel mesmo, né, quais são as funcionalidades que realmente vão resolver o problema do meu cliente. Hoje nós temos uma metodologia que eu acredito que uma das coisas que fizeram com que a gente tivesse mais assertividade sempre no desenvolvimento dos projetos, né? Todo desenvolvimento de um projeto, a partir da ideia, né? Quando você tem essa ideia, a gente tem que passar, eu digo, lá dentro da empresa a gente tem 6 grandes etapas, né? A primeira etapa é a análise de requisitos, é entender basicamente quais são as funcionalidades, regras de negócio, etc. A segunda etapa é toda a parte de arquitetura e prototipação. Aí, depois que o cliente valida, que é a terceira etapa, a gente já parte daí para desenvolvimento, testes, até ir para o mercado. Só que isso ele acaba sendo um ciclo
que se repete N vezes, né? Se repetindo pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3. Então, poxa, a metodologia ela tem que estar diretamente ligada ao problema que a gente resolve, assim, resolver o quanto antes aquele tipo de funcionalidade, né? Para a gente lançar rápido, a gente gasta menos, né? Então, poxa, eu vejo que uma das maiores dificuldades que a gente sempre teve foi... imagina, a pessoa chega lá na nossa empresa e ele fala, poxa, eu tenho uma ideia para desenvolver um aplicativo X. E na cabeça do nosso cliente tem uma coisa desenhada, ele passa para mim, na minha já virou outra, a gente passa para a nossa equipe de produto, passa para o desenvolvimento, vira outra. Então, essa metodologia, né, de concepção do produto em si, que passa por todo esse processo de ideação, ele serve para realmente alinhar a expectativa, né? Então, eu diria assim que, acho que assim, a partir do momento que você tem uma ideia, simplesmente começa a ir escrevendo, né, colocando no papel ali qual é o primeiro, né, qual é o problema que você quer resolver. Acho que se não tiver um problema para resolver, não faz sentido montar nenhum produto. Né? Sim. A primeira dica, então, é ter ideia e ver se isso resolve uma dor de mercado. Exato. Né? Agora, te pergunto, o que são, às vezes, não sei se é a palavra correta que eu vou usar, mas os erros ou as ingenuidades que, às vezes, as pessoas têm ao procurar você para querer desenvolver uma ideia? Tá. Com certeza, até a gente não combinou isso, mas com certeza o maior erro é achar que que esse produto que ele vai ser construído, ele tem um fim. Imagina só que você construiu esse CRM e você vai colocar ele no mercado. Você acha que o teu público vai olhar para aquilo e vai falar assim, não, é perfeito, não precisa de absolutamente mais nada. Não, isso nunca vai acontecer, eu nunca vi acontecer. Então, um produto, na realidade, quando a gente joga para o mercado, ele não vai ter um fim. Então, acredito que o maior erro é realmente não planejar a sequência do produto, né? Depois que vai para o mercado, você tem que ouvir o cliente para ter novas funcionalidades. Legal. Eu conversei com o Oséias Gomes uma vez, ele tem acho que o primeiro livro dele, que acho que não é o Gestão Fácil, esqueci o nome do livro dele, e ele coloca alguns pontos como você tem que identificar a dor do mercado, você tem que... É basicamente uma modelagem para montar negócio, né? Identificar uma dor do mercado, gerar uma facilidade, né? E tem mais alguns outros pontos que eu não lembro. Eu acho que o terceiro, que é imprescindível, é você conseguir precificar. Isso daí para você monetizar o teu trabalho. O que você vê? Tá? De dor do mercado a gente já falou. Uhum. Que de fato o produto seja fácil de usar, você gerar essa facilidade, né? E precificação. Quais são os equívocos que as pessoas cometem, né? Os clientes, vamos colocar assim, ao pensar na facilidade e na precificação. Hoje de manhã cedo, inclusive eu te dei um exemplo aqui para contextualizar, existem vários softwares que comprometem a te dar a gestão financeira do teu dia a dia, do teu orçamento. A maioria é horrível, tem que ficar lançando e não tem nada prático. E alguns cobram. Uhum. Então, acho que só tem um hoje que funciona mais ou menos e não integra com todos os bancos. Né? Mas aí já tem um problema, né? Que é justamente a facilidade de usar. Eu pegar tudo que eu gasto no dia e ficar lançando é um maior trampo, né? E daí conseguir cobrar sobre isso. Então, quais que são os equívocos, assim, ou a melhor melhor visão que eu posso ter sobre precificação e facilidade? Legal. Existe nós temos inclusive um departamento, né, que está muito em alta, né, que é o profissional de UI UX, né? Uhum. Ele é responsável por trazer essa facilidade do dia a dia, né, da utilização de um produto. Ou seja, é o profissional hoje responsável por entender qual é o comportamento humano para que todas aquelas funcionalidades desenvolvidas para aquele público em específico assim, seja de fácil uso, né? Então, por exemplo, poxa, se por acaso a gente decidir desenvolver uma ferramenta para atender o mercado financeiro, por exemplo, para fazer investimentos em ações, etc., ele vai ser com certeza de uma maneira diferente do que se a gente fizer um aplicativo para atender, por exemplo, que é um caso que a gente tem, digamos, um case, um público que é o caminhoneiro, por exemplo. São hábitos diferentes, né? De repente, né? São até dispositivos diferentes, né? Uhum. Às vezes tem um tipo de mercado ali que utiliza mais o Android, outro que utiliza mais o iPhone, né? E isso acaba que esse profissional ele tem a capacidade, né, de entender realmente esses hábitos para transformar
essa experiência cada vez mais fácil, né? E o dado é que, na realidade, você pode perceber que hoje todos os aplicativos, todas as ferramentas que a gente utiliza, a gente está tão habituado a utilizar que, por exemplo, se você está no sol e você está com o brilho do teu celular tão baixo, você sabe que não mexer, né? você sabe onde estão as coisas no celular. Uhum. Então, assim, isso daí é costume e não adianta a gente, como você comentou agora há pouco, não adianta a gente reinventar a roda, mudar, fazer um design, uma proposta totalmente diferente, a não ser que estejamos dispostos a gastar muito tempo e educação para o mercado entender um novo jeito. Mas é muito mais simples a gente seguir o que é tendência, né? Uhum. E quanto à precificação que você comentou, eu vejo que um dos maiores equívocos que quando uma pessoa lança um produto na internet, né, um produto no mercado, né, ele faz um cálculo de preço baseado no quanto custa e quanto ele quer ter de lucro. Enquanto a precificação deveria ser o quanto de problema você resolve. Vou te dar um exemplo. Eu vi uma notícia recentemente que falava a respeito da quantidade de renda que grandes empresas hoje no mundo, né, geravam por colaborador. E eu me deparei lá com uma empresa que era, se eu não me engano, o OnlyFans, que gerava, se eu não me engano, 15 ou 30 milhões de dólares por colaborador. Então você veja, né, que com certeza... A margem é muito maior por causa da escala, né? A margem é muito maior por conta da escala. Mas a gente pega outros produtos no mercado que tem uma escala muito menor, né, que eles entenderam assim, opa, isso daqui, por mais que eu tenha um custo baixo, eu sei que eu vou resolver um problema tão grande que as pessoas estão dispostas a pagar. Então acho que vai muito de encontro com fazer um teste mesmo, ver o que o mercado está disposto a pagar. Não necessariamente quanto custa e qual o percentual que eu desejo ter de lucro. Isso acho que não faz muito mais sentido. Tem um exemplo para esse, porque a gente pensou num ticket baixo, né, o primeiro exemplo que você deu da OnlyFans, e você falou de um possível ticket alto. Você tem alguma ideia para algum exemplo para dar? Não entendi a tua pergunta. Um ticket alto de precificação. A gente pega... Vou te dar um exemplo, assim. Acho que eu não quero expor ninguém, né? Mas hoje a gente pega até... acredito que é uma coisa que a gente vai comentar hoje, né? Mas sobre grupos de networking mesmo. Quando a gente pega ali, por exemplo, alguns grupos que são de São Paulo, etc., tem outros grupos regionais, e a gente compara, por exemplo, qual é a metodologia de um grupo de networking regional aqui da nossa cidade, por exemplo, com um grupo que vem lá de São Paulo. Poxa, se você for pensar bem o propósito, o custo e etc., ele é muito semelhante. Mas a gente pega um ticket que custa aqui R$5.000 ano e você pega lá um ticket que custa R$250.000 ano. Ou seja, né, a gente vê que isso está diretamente ligado com o tanto de valor que agrega na vida do cliente. Com certeza não está ligado ao custo da operação, né? Eu vou até, falando em precificação, tem um conceito que a gente trabalha muito em finanças, que é a questão do, como se fosse o valor de fato e o valor percebido. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu fazer um evento de networking, eu tenho um custo, sei lá, de R$50 por pessoa. Né? Mas eu pagaria, né? Eu lembro que quando eu lancei o podcast, né, teve um churrasco, eu estava na dúvida de preço, poxa, será o pessoal do interior aqui, será que vai querer e tal? E ele falou, Mário, eu pagar R$1.000, R$2.000 para estar conversando com esse cara agora, eu pago. Né? E é a questão do valor percebido, que outra situação ele teria para ter essa facilidade e esse acesso que então foi até sendo produtivo conversar com você hoje. Tá? Preço é o que você paga, insights, né? Né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Sim. E bacana. Então, resumindo, eu tenho a questão de solucionar uma dor do mercado, eu tenho a questão da... Como é que é? De gerar uma facilidade e da precificação. Esses são os 3 pilares para eu começar a pensar em ter um projeto minimamente viável para poder pensar em desenvolver algo, né? Exato. E como você colocou, né? Sempre procurando não reinventar a roda, mas gerar, às vezes, uma nova linha, um outro tipo de receita, né, que eu consiga gerar, né? Bacana. E, Léo, tem alguns cases que você possa comentar aí para a gente de inovação, de situações que vocês conseguiram resolver? Sim. Eu acho que até antes mesmo de eu comentar sobre um case, né,
É legal falar sobre, acho que o equívoco que existe, né, sobre o conceito de inovação, né? Nós gostamos muito de olhar para o conceito de inovação de diria assim, duas frentes diferentes, né? Uma delas é quando nós decidimos, por exemplo, resolver algum problema interno. Então, por exemplo, assim, poxa, eu quero aplicar alguma tecnologia, eu quero aplicar alguma melhoria no meu processo que vai me trazer eficiência operacional para minha equipe ali que de repente gastava 90 horas no mês, a gente vai economizar 50 horas, vai sobrar praticamente uma semana por mês da minha equipe. Você entende que isso vai trazer uma economia muito grande para o negócio também. E eu acho que é muito justo a gente considerar isso como uma grande inovação. A gente acabou de se tornar, nesse caso, muito mais eficiente. A outra, que com certeza os empresários gostam muito mais, que é a gente criar novas linhas de receita. Ou seja, né, poxa, eu tenho lá meu negócio estruturado, já tenho meus clientes, já tenho meu produto, etc. Mas tem até aquele meme, né, que sempre passa, a pessoa você olha, né, porque, poxa, você tem uma outra oportunidade e a pessoa quer entrar também. Só que na realidade, às vezes a oportunidade está dentro de casa. Às vezes o lucro, o retorno que você vai ter é resolvendo um processo desse tamanho do que às vezes criar um produto novo. Então, acho que para concluir essa questão, né, então seria realmente para a gente resolver problemas internos, melhorar a nossa eficiência operacional, e a outra opção, né, de inovação é realmente trazer uma nova fonte de receita, né? Eu acho que vai de encontro com esse caso. Hoje, com certeza, né, para uma software house como nós, obviamente se torna mais rentável projetos que vêm com uma nova linha de receita, porque daí a gente passa por absolutamente todo esse processo, né, de concepção, né, que a gente comentou desses produtos, né? Você comentou, acho que até é legal falar um pouco sobre, falando de cases, né, trazer alguns mais recentes, por mais que existam aí alguns legais para a gente comentar, enfim. Tem um caso de uma situação de uma rede de restaurantes, né, que é uma pessoa que deu exit de uma grande rede de restaurantes, e ele comentou comigo, né, a respeito da dificuldade que tinha com relação a coletar feedbacks dos seus clientes que iam no seu restaurante. Então você imagina só quando você tem uma equipe de curadoria para coletar feedbacks ali de clientes que foram, por exemplo, você foi no restaurante com a tua esposa, no final lá aparece um QR Code, fala assim, olha, avalia o nosso atendimento. Esse final é numa nota fiscal? Pode ser uma nota fiscal, pode ser um display na mesa do restaurante, né? E tem lá assim, avalia o nosso atendimento. Ali ele vai abrir um link, né? E vai ter algumas opções. Avalie pode ser por estrela, pode ser por rede de farmácia utiliza muito o rosto, né? Do triste até o feliz ali. Pode ser de várias formas. Só que você imagina, quando a gente pega uma estrutura digamos que você recebe, assim, tem lá 100 unidades, 100 restaurantes espalhados pelo Brasil, uma rede, e você tem 100 mil avaliações chegando por mês. Como que você faz isso humanamente? Concorde comigo que você precisa de uma quantidade de pessoas, né, assim, muito grande para você avaliar. E não diria que o mais difícil não é nem avaliar, é realmente você olhar aquilo lá com um critério do mesmo padrão, todo mundo que vai acessar, para você construir um padrão, diria, para ter algum tipo de plano de ação depois para você resolver. Então, digamos, o restaurante de Ponta Grossa, ele estava elogiando muito o garçom chamado João, que, enfim, poxa, a gente consegue avaliar, né, dentro desse cenário de 100 mil pessoas, né, quando que a gente vai dar uma premiação para ele, né? Então, o que aconteceu? A gente queria trazer, entende que nesse caso a gente queria ocasionar uma melhora na eficiência operacional do negócio desse cliente. Então, o que a gente fez? A gente fez uma conexão entre absolutamente todos os canais que vinham que vinham algum tipo de avaliação. Poxa, desde iFood, por comentário no Instagram, por esse display que estava lá na mesa, né? Então, imagina que essas 100 mil avaliações agora chegam ali e a gente utiliza uma inteligência artificial para processar absolutamente tudo isso e trazer planização. Olha, tiveram X pessoas que falaram bem de João, vai lá e dá um prêmio para ele. Então, assim, realmente serve como um assessor, né? Assim, de repente precisava de uma equipe enorme, agora você precisa de uma equipe para fazer relacionamento, às vezes para resolver algum tipo de problema. Então, esse aí é um exemplo, né, de que a inteligência artificial ela pode ser utilizada, né, para avaliação de um
padrão muito grande, que com certeza vai reduzir o trabalho humano e com certeza vai ter uma... por mais que a inteligência ela possa ter algum tipo de margem de erro ali, né? Porque não é perfeito, né? Não tem aquele critério do ser humano. Com certeza no volume faz muito mais sentido que você manter uma equipe para fazer isso manualmente, né? E você como software house, por exemplo, essa funcionalidade que você criou, ela pode ser replicada em vários outros serviços, né? Eu vi... Não lembro onde que eu vi que comentaram de alguém que desenvolveu um sistema que auxiliava no Reclame Aqui, né, para trazer esses dados, e tinham empresas que a empresa estava sempre bem avaliada, só que no Reclame Aqui nunca respondia ninguém. E isso era um peso para critério de compra. Então, vocês conseguem pegar, às vezes, esse... Não sei se seria interface, é o nome correto, essa análise, o sistema, né, a ideia que foi colocada, e transportar isso para outras áreas? Sim, sim. Eu vejo que esse é o tipo de solução que com certeza vai funcionar para qualquer pessoa que tem avaliações em vários canais, né? Então, foi uma ferramenta construída tipo como se fosse um omnichannel, né, que é um canal onde a gente centraliza tudo, mas as pessoas conseguem olhar em um lugar só. Isso facilita com certeza para a gestão também, porque, poxa, eu não preciso dar minha senha do Instagram para 50 pessoas da minha equipe. Eu posso dar o acesso apenas a uma plataforma como essa. Legal. Além disso, ainda até vai trazer mais segurança, né, pro negócio ali, com certeza, né? Mas até você comentou de um ponto, né, que fica muito claro o quanto é importante quando você vai construir alguma solução de portas abertas. Ou seja, uma solução que tenha essa interoperabilidade. Hoje, se você construir uma ferramenta e ela não estiver disposta a se integrar a outras ferramentas, você vai ficar ali, eu diria que num limbo ali, que, poxa, até talvez seja uma objeção do mercado, né? Com esse teu produto. Legal. Tem hoje muitas ferramentas que são os integradores, né? Zapier, Pabli, etc. Eles ajudam muito. O pessoal de marketing acaba usando muito disso, né? Tem o Pluga também, né? Que você é bem fácil, né? Que você seleciona, por exemplo, eu tenho um sistema A e o sistema B. Daí existe esse intermediário, né? Que ele é capaz de pegar de um lado e jogar para o outro, né? Sim. Só que tem que tomar, obviamente, cuidado e testar muito bem esse tipo de ferramenta para não ter perda de informações ali no meio, né? Sim. Dependendo do tamanho da operação, faz sentido também uma software house para entrar com um produto simples somente para construir algo nativo nesse sentido. É isso que eu ia perguntar. Às vezes, para uma operação pequena, sai barato pagar R$200 ali nessa integração para fazer isso. Mas o que seria um ponto para fazer sentido eu desenvolver o integrador próprio? O integrador próprio, ele faz sentido, acredito que para... Assim, é um concorrente dessa solução, né? Mas pensando sempre em custo-benefício, em que ponto que vale a pena? Eu diria assim que o custo de desenvolvimento ele acaba sendo maior do que você pegar uma solução que está pronta, só que o custo de manutenção depois ele tende a ser menor, porque lá você está pagando um SaaS, né? Você está pagando um software como serviço. Nesse caso você já comprou uma tecnologia e a gente pode hospedar no mesmo servidor que de repente ele já tem até alocado para a empresa dele. Então, a longo prazo, eu acredito que vai valer mais a pena fazer internamente. Porque eu estava fazendo uns testes com uma empresa e, cara, foi colocado, acho que no Zapier, toda hora estava dando erro. E não sei o que tinha erro de configuração também, mas daí começou a corromper dado, sobrescrever dado, daí é complicado, né? Isso acontece com frequência e não é novidade. Pois é. E vamos lá, tem algum outro caso que você queira comentar assim, a respeito desses cases? De inovação, algo diferente, né? Bom, a gente falou sobre veja que esse case que eu contei, né? Ele, por mais que ele tenha sido um case que ele trouxe eficiência operacional para o negócio, que a gente melhorou muito tempo do pessoal, ele também se tornou uma nova linha de receita. Sim. Né? Eu acho que esse é o caminho ideal. E de fidelização também, né?
Deixa eu pensar em algum outro caso aqui. Bom, a gente tem um que é bem bacana, né? Até construção de produto totalmente novo, né? A gente tem casos ali dos mais inusitados, né? Desde o pessoal que, poxa, tem um aplicativo que promove relacionamento mesmo. O pessoal acaba desenvolvendo ferramentas assim com frequência de gestão assim de diversas formas ali, né? De repente cada um com a sua metodologia, né? Mas acho que um caso legal para eu comentar contigo, deixa eu pensar. Acredito que tem uma situação legal aí que a gente participou da construção de um projeto de um centro de saúde integrado. Eu vejo que cada vez mais as pessoas procuram, né, cuidar da saúde, etc. Isso cada vez, né, falam muito a respeito disso. E quando a gente fala num cuidado 360, a gente está falando assim de cuidar desde alimentação, exercícios e etc. Né? Tem assim, desde o atendimento a uma academia, ao psicólogo, a nutricionista, enfim, até enfim, né? Toda essa cadeia aí dentro para você ter uma saúde 360, 100%, né? E esse grupo, ele identificou uma tendência de mercado, né? Que as pessoas cada vez mais gostariam de gastar menos tempo dentro de uma academia e que fosse eficiente. Então, é um modelo, né, que vem dos Estados Unidos, na realidade, que é como se fosse um treinamento periodizado, né? O pessoal entra lá por exemplo, na academia, você consegue fazer o check-in através do celular, ele tem intervalos, né, para você entrar numa aula como essa a cada 10 minutos, né? Então, por exemplo, o Mário fez o check-in através da ferramenta ali, você chegou lá, poxa, daqui 2 minutos vai encerrar um ciclo do pessoal e você vai ter direito a entrar. Bom, ele te mostra já em uma tela, basicamente assim, olha, Mário, acessa a plataforma número 2. Aí ali ele começa a mostrar os exercícios na tela para você. Não tem assim uma quantidade de professores relevantes ali, tem apenas professor para corrigir realmente algum tipo de movimento e tudo mais, né? Só que daí você pensa bem, qual que foi a inovação nesse sentido, pensando agora a nível de negócio, né? Imagina que cada estação eu tenho 4 pessoas. Se eu tiver 4 estações, eu tenho 16 pessoas. A cada 10 minutos entram 4 pessoas novas. Então, assim, eu aumento a frequência de pessoas que rodam pelo meu ambiente. Se eu acabo colocando ali, por exemplo, por hipoteticamente R$10, assim, enquanto você cumpre esses exercícios, a gente consegue aumentar pelo menos aí, assim, um percentual relevante, né? Por conta que tem sempre pessoas entrando e ocupando 100% daquele momento. Então, o que é a ferramenta em si? É uma ferramenta para, diria assim, uma academia, onde você tem ali todas essas televisões espalhadas, né, pelo espaço. Aí tem essas estações marcadas no chão. Você consegue, ao mesmo tempo que você vê o exercício, você tem o teu tempo de descanso e ele automaticamente mostra assim, se você estava na estação 1, acabou esse primeiro momento ali, você vai para a estação número 2. É como se fosse um personal em vídeo, assim. Exatamente. E isso aí começa a abrir leque, né, para você até vira um modelo de negócio, na realidade, né? Você pode até vender licença, na realidade, nem mesmo de um sistema, não seria nem mesmo licença de uma academia, mas de uma ferramenta em si, que possibilita você montar uma estrutura, colocar para rodar um software como esse, e as pessoas vão ter capacidade ali de passar em todos esses exercícios e fazer o corpo todo ali de exercício eficiente em um período somente de 40 minutos, né? Essa é a metodologia. Então, a aplicação disso até parece até fica muito dinâmico, né? Porque você não tem tempo de descanso, você tem, né, na metodologia você acaba usando o teu corpo todo, né? Então, acredito que nesse caso aí foi criada uma nova linha de receita, porque a gente pega o tipo de pessoa que quer gastar pouco tempo lá na academia, mas que quer ter o corpo saudável, enfim. E você acaba que você também teve uma melhoria no teu processo, porque se você não fizesse isso, talvez você ia ter diversos outros professores ali e, enfim, né? É um modelo, na realidade, totalmente diferente, né? Não sei se ficou claro, mas é basicamente uma academia totalmente online, só que num espaço físico, né? Legal. E setores mais tradicionais, assim, por exemplo,
usina, indústrias, né? Na indústria fica muito claro a gente pensar em efetividade, sempre vai ter alguma coisa voltada para automação, né? Mas tem algo que vocês desenvolveram, um case nesse sentido? Legal. Na área de indústria, tem um case que a gente gosta bastante, que é uma multinacional, inclusive, que tinha uma dificuldade muito grande entre as línguas, né, de todas as bases, né? Imagina que esse cliente tinha uma base em Tóquio, outra nos Estados Unidos, tinha outra aqui no Brasil, outra na Argentina. Então, assim, você tem, querendo ou não, uma barreira de língua aí. Quando você recebe um pedido que um japonês mandou para você, a maioria das pessoas não vai entender. Né? Então, o que a gente construiu? Era um setor de compras, onde a gente conseguiu fazer uma base de dados centralizada, que eu conseguia receber, independente de onde vinha ou para onde ia, a gente sempre falava na língua do cliente. Então, o pedido podia vir do Japão e ir para a Argentina. Ele sempre ia receber com base na mesma referência. Antes disso, a empresa ficava se batendo, mandando e-mail um para o outro e traduzia, e sempre estava sujeito a erros, né? Então, quando a gente padronizou um processo, o mesmo código representava para todo mundo, a gente conseguiu integrar, né, todos esses países em uma ferramenta centralizada, né? Então, isso é com certeza um caso muito claro de que, poxa, eu pelo menos não conheço nenhum sistema hoje que resolva um problema tão específico como esse dentro de uma indústria. Por isso até que uma software house entra ali, né, com um olhar ali, poxa, eu entendi qual que é o problema, eu tenho que, obviamente, né, prever integração com os sistemas que existem ali, e a gente constrói um módulo central que vai dar oportunidade, né, para que funcione com o que já existe, né? Porque veja que quando a gente pega uma indústria ou pega algum negócio antigo, né, a gente costuma falar que tem os sistemas legados, né? Então, assim, acaba sendo assim, muito improvável, muito custoso, né, para a empresa pegar e mudar para um ERP novo. Então, acaba que, às vezes, assim, se você fizer isso com frequência, pode ser que vire uma colcha de retalhos ali, mas se você fizer isso de uma maneira eficiente ali, né, com bons processos, com certeza é muito menos custoso que você trocar toda a ferramenta, né? Sim, não, legal isso. E porque não vale a pena, eu lembro de um evento, uma situação que eu estava, o pessoal comentando da TOTUS, né? Que a TOTUS começou a comprar tudo e integrar tudo. E a grande dificuldade é de integração. E eu fazer a mudança de plataforma é sempre um desastre, assim, para você fazer ela dá muito trabalho, o pessoal erra, daí começam a resistir. É quase uma operação de guerra, né? Sim. E quando você faz, digamos assim, vamos chamar de esses add-ons, assim, né? Que você vai incrementando dentro do que já está funcionando, acaba sendo mais eficiente. E dependendo da forma que vocês desenvolverem a arquitetura, pode ir inclusive no sentido de começar a viabilizar para ir para outra plataforma, né? E adaptando a interface, alguma coisa assim, né? É isso aí. Até tem um outro caso legal, Mário, que eu acho que dá para a gente comentar, né? Quando se fala em mercados tradicionais, eu vejo que hoje vamos falar assim um pouco sobre a área de energia solar, né? Eu vejo que, poxa, deu um boom gigantesco, né? Acho que nos últimos anos deu oportunidade para muita gente, deu prosperidade para muita gente, só que muitas delas são iguais, né? Todas o que fazem, né? Poxa, eu tenho a capacidade de comprar de um distribuidor, vou lá, instalo na tua casa, né? E a gente viu que foi muita gente entendeu que isso era uma oportunidade e gerou uma concorrência muito grande. Então eu vejo que, inclusive, tinha um pessoal lá no nosso escritório agora há pouco, e a gente estava falando, inclusive, sobre inovações para um mercado como esse, que virou tradicional, que é um trabalho braçal de você ir lá, tanto instalar, como depois você dar manutenção nessas placas, né? Então, assim, a gente começa a ver um desdobramento disso, né? As pessoas falam muito a respeito de... Assim, o mercado tem visto, né, que as empresas estão se tornando cada vez mais fintechs, operações financeiras, etc, né? Então eu vejo que é legal você olhar para o teu negócio, né, de uma maneira um pouco de fora, assim. É como se assim, você olhasse ali para enxergar algum outro tipo de oportunidade.
Então, por exemplo, poxa, se eu já construo uma usina solar, por que não eu rentabilizar isso para depois fazer um CRI, por exemplo, lá da minha operação? Até acho que você pode explicar melhor que eu isso. Mas isso daí, suportado com a tecnologia, a gente vai trazer uma nova linha de receita aproveitando basicamente o que a gente já possui, né? Então, assim, poxa, esse é um exemplo de um caso tradicional. Eu falo assim, né? Até eu brinquei com você hoje no almoço, né? Que sempre quando pergunto, né? Quem são os seus clientes, etc., né? A gente tem uma forte tendência a falar que, poxa, eu atendo o cliente tal, porque provavelmente você vai se identificar, você vai conhecer, você vai confiar em mim. Só que na realidade hoje, né, dentro da Laon, os nossos clientes assim que mais representam desenvolvimento, acho que assim, inovação, são clientes ali tradicionais. São clientes que estão vindo com algum tipo de ideia nova, né, até razoavelmente de mercados tradicionais, mas que estão fazendo alguma coisa de maneira diferente, né? Vou te dar um exemplo de um case que eu adoro, que provavelmente vai ficar muito mais conhecido, né? Que é um cliente que chegou para nós lá querendo desenvolver uma ferramenta para uma barbearia. E ele tinha um método, né, que basicamente ele vendia barbearia por assinatura, ou seja, poxa, você paga lá hipoteticamente, né, R$100 por mês, você tem direito a cortar o cabelo e fazer a barba quantas vezes você quiser. E com isso veio um curso, né, veio um processo educacional ali em conjunto. Veja que é um mercado tradicional. Ele conseguiu colocar recorrência dentro disso, né? E ele utilizou a tecnologia daí depois que ele educava o pessoal falando, né, poxa, olha só, você tem uma nova oportunidade aqui de negócio que é vender barbearia por assinatura. Aí ele veio depois com um software que ele colocava para os seus alunos, né? E ali ele colocava, né, todos os segredos ali de como fazer um comissionamento e etc. Então você veja que quando fala mercado tradicional, acho que tá legal trazer, poxa, um mercado de uma barbearia em si, não necessariamente uma construtora, uma transportadora, enfim, né, que é o que a gente geralmente imagina. Pensa coisa grande, né? Exatamente. Mas assim, num caso pequeno, uma pessoa que realmente tinha uma visão do mercado, queria resolver um problema ali, e ele conseguiu construir uma solução para fazer a administração, basicamente, assim, o core, qual era o problema que ele queria resolver? Resolver de uma maneira extremamente eficiente a parte de administração dos assinantes de uma barbearia e depois ainda conseguir pagar os barbeiros, né, de uma maneira inteligente, né? Então, poxa, eu acho que essa foi uma inovação que hoje eu mais me orgulho, assim, de ter feito parte do desenvolvimento, né? Esse cliente é daqui? Esse cliente é de Curitiba. Porque eu tenho uma barbearia só que eu fui, que o que eu achei bacana, eles faziam um follow-up com o cliente de, já tem tanto tempo que você não corta o cabelo. A gente pensa assim, às vezes, que olhando de fora, às vezes com um olhar mais leigo, isso não representa nada. Mas, cara, dependendo da quantidade de clientes que você tem, esse disparo automático dessa mensagem para encher a agenda, né, às vezes impacta muito no faturamento do negócio. Exato. Até tem uma coisa que a gente falou, inclusive, hoje, né? Sobre, poxa, imagina uma empresa como uma Ambev, né? Para quantas milhões de pessoas eles vendem a cerveja? Digamos que a gente comprou lá X cerveja durante X tempo, mas e se eles quiserem falar conosco hoje? O que eles têm que fazer? Então você veja que tem que de repente sair um anúncio na televisão, a gente tem que ser pego por um anúncio patrocinado, alguma coisa, para se comunicar de novo conosco. Então você veja que o custo de aquisição, na realidade, o ponto de comunicação do cliente, ele tem que ser com uma certa frequência, como você mesmo falou, né, para que e isso custa caro, né? Então, assim, vejo uma sacada que a Ambev teve de ter um aplicativo como, por exemplo, um Zé Delivery, que tem milhões de pessoas com o aplicativo no bolso. Agora, se eles quiserem mandar um SMS, mandar uma push notification para absolutamente todo mundo, para falar de repente que a cerveja tal está com desconto, quanto você acha que eles vão gastar? Hoje, em um servidor de mercado, você vai gastar 0,0002 centavos a cada 1 milhão de envios. Quão mais barato é isso do que você fazer um anúncio na televisão de novo para você se comunicar? Ou WhatsApp passivo, ativo, né? Perfeito. Que é bem mais caro. Com certeza, com certeza. Então, ter um aplicativo realmente, né, que, obviamente, né, nem tudo justifica ter um app, né? Tem que existir uma funcionalidade boa o suficiente
para que a pessoa decida, né, ficar com isso instalado no seu bolso, né? Então, tem esse viés aí também. Legal. E, Léo, a gente se conheceu num evento de networking, estamos mudando o saco para mala agora, né? Mas como que foi a ascensão da Laon e o quanto que networking foi importante para isso? Legal. Eu comecei a participar de alguns grupos networking, diria que regionais, né? E a gente quando a gente está no nosso mundo ali, a gente tem alguns pontos de contato limitado, né, com o mercado, né? Um deles ou a gente conhece um cliente novo, né, que a gente fez um tráfego pago, algo do tipo, algum conteúdo, enfim. O outro pela nossa rede de amigos mesmo, né? De repente, amigo de infância, enfim, uma série de colegas ali. Só que chega uma hora que essa conta já não fecha mais. A gente precisa de mais pessoas entendendo o que a gente faz para que realmente entendam e depositem, te promovam, depositem a confiança em você para que você tenha acesso, né, a alguns lugares que dificilmente você teria. Minha história em grupos networking, ele começa aqui em Ponta Grossa. Eu participei de alguns, participei de um na realidade aqui em Ponta Grossa, foi bem bacana. Conheci algumas pessoas, né, que, poxa, com certeza ali já me deu um retorno legal, né? Só que eu tenho percebido que até essa frase que a gente tem falado bastante, né? Poxa, seja interessante, não interesseiro. Eu acho que isso daí, por mais clichê que seja, né? Eu vejo que cada vez faz mais sentido, né? Então, poxa, uma situação muito legal, né? A gente promoveu um evento, né? Até você esteve presente. Na semana passada a gente não cobrou um centavo de absolutamente ninguém. A gente falou sobre um assunto legal, a gente bateu um papo totalmente, diria que despretensioso com todo mundo. Mas a gente tem a oportunidade ali, de repente, de comentar um pouco sobre o que a gente fez, a pessoa começa a entender começa a se identificar com algum tipo de problema que a gente resolveu, e isso depois pode ser que gere negócio, mas pode ser que não gere. A gente tem no nosso dia a dia ali no escritório, a gente até tem alguns rituais, que um deles é All Hands, e eu sempre falo, que é uma reunião que a gente faz com toda a equipe, né? E eu sempre, falo, eles devem estar até cansados ali de ouvir que eu falo da importância do relacionamento, né? Que a gente nunca sabe quem é a pessoa que bateu na nossa porta, né? Então, eu tenho alguns casos, tenho um cliente aqui de Ponta Grossa que ele me apresentou para uma pessoa, que me apresentou para outra, que eu conheci o embaixador da ONU dos Estados Unidos e eu fui palestrar na ONU lá em Nova York em janeiro desse ano. Legal. Então você veja que é um ciclo, né? Então eu digo assim que o que a gente fez em 2 anos, eu diria, né? Os acessos que a gente teve, com certeza foram catalisados ali de uma maneira muito exponencial depois que a gente entrou em grupos como esse, né? A gente teve a oportunidade de ganhar credibilidade, principalmente quando você entra em grupos grandes, né? Que já tem uma barreira de entrada até mesmo financeira para você entrar. Ali você já dá uma limitada e você consegue nivelar o nível das pessoas, né, que vão participar ali. A gente vê que são pessoas que estão alinhadas geralmente a um propósito realmente de fazer negócio, mas com negócios sérios, né? Enfim, que geralmente que realmente gere renda e emprego, enfim, né, para todo mundo. Mas eu diria assim que acho que são os novos amigos, né, que a gente faz no dia a dia que realmente nos levam aí para o próximo nível. Não acredito que é só um tráfego ou um conteúdo que vai te levar para o próximo nível. Vou dar um exemplo. Eu recebi na minha casa aí na semana passada uma pessoa que eu digo até que é uma das pessoas que mais me vendeu na minha vida. Ele me vendeu todos esses acessos a esses grupos, ele virou meu amigo. Uhum. Outro que a gente fez um negócio junto e ficaram desde terça-feira até domingo aqui em Ponta Grossa, né, conosco. Então, veja que fica muito claro, né, o quanto que extravasa o negócio, né? Então, assim, eu acho que agir de uma maneira menos intencional, procurando todo dia, né, por um negócio dentro de um grupo como esse e tal, eu vejo que é errado, assim, né? Faz muito mais sentido a gente gerar valor na vida das pessoas para que
Talvez um dia a gente colha ou não. Mas se não colher, uma das coisas que mais hoje, pelo menos, me deixam felizes é de saber que deu para fazer a diferença na vida de alguém, né? Pude ajudar alguém, de repente, com alguma dica, com alguma ideia. Enfim, acho que esse é o propósito, né, de um grupo de networking como esse. Legal. Eu já participei de alguns e a gente sempre via, às vezes, aquela figura que ia para vender, chegava na reunião, assim, né, já dava cartão para todo mundo, né? E às vezes a gente vê até em grupo religioso isso, né? E fica muito visível quando você está nesses grupos, que não são grupos para networking, antes de tudo, né? A pessoa está indo num negócio que tem outro propósito, que não é comercial, para vender, né? E essas pessoas automaticamente elas são excluídas pelo grupo, né? E de uma maneira meio que sutil. E quando você vai nos grupos de networking, tem aquela frase do Dale Carnegie que é: seja interessado para ser interessante, né? Que daí o que você comentou lá de ser interessado para não ser interesseiro, acho que seja interessante, não interesseiro, né? Seja interessante, não interesseiro, que não deixa de ser um desmembramento. Daí eu te pergunto, o que é uma etiqueta, se é que tem, dentro desses grupos? Eu diria que... Poxa, uma etiqueta, olha, ótima pergunta. Pois eu diria que realmente você... Assim, muita gente pede ajuda e é incentivado dentro de um grupo como esse, né? Fala assim, né? Poxa, você está em um grupo seguro. As pessoas que estão ali estão com valores alinhados, né? A ponto de que, poxa, não vão expor tua fragilidade para alguma outra pessoa, enfim, a não ser que você permita, né? Então, eu diria que uma etiqueta, assim, quando pedirem ajuda em um grupo como esse, que você, se você puder, ajude. Eu acho que é o primeiro ponto. Do tipo, poxa, eu preciso de uma indicação para alguma coisa, eu estou com um problema na minha empresa, eu não sei o que fazer. E de repente, poxa, eu já tive um problema semelhante, né? E às vezes assim, não é nem sobre dar dica, é contar o que você fez. É muito mais simples do que parece, né? Eu acho que é um bom ponto de partida aí para ter sucesso, né? Qualquer roda de amigos, né? Você não vai entrar em qualquer lugar ali, vai sair daqui disparando cartão, como você comentou. Eu acho que isso é igual spam, né? Você entrar em qualquer reunião, em qualquer grupo, qualquer happy hour, de repente pessoas que você não conhece, você sai distribuindo cartão, é spam. Sim. Isso não pode acontecer, de forma alguma. Bem né? pensado. E tem situações que o pessoal... Acho que as melhores parcerias e as melhores indicações que eu tive, elas foram gratuitas e espontâneas. Tá? O meu trabalho é muito individualizado e sempre criei relacionamentos com base em indicação. E quando às vezes propunha para a pessoa que ia comissionar ela, se saísse alguma coisa, ou não vinha nada, ou vinha furada, né? Ou quando teve um caso recente, cara, foi um negócio que me doeu o coração, porque a gente desenvolveu tudo para a pessoa, explicou, vai ter que era uma estruturação de crédito, um negócio de 200 milhões. Então, imagina o que ia dar, né? Então, a gente desenvolveu tudo, ele, não, cara, confia e tal, nossos acordos estão ok. E ele foi toda hora assim, tenteando e pegando as informações. No fim das contas, o que aconteceu? Pegaram o nosso projeto, levaram para outro lugar e ainda venderam o projeto. E como que surgiu a relação? Eu acho que assim, a natureza das relações ela vai dizer muito, né, de como que elas se criam. Era uma natureza onerosa. Tinha remuneração. Entendi. E daí você já vê uma coisa que você falou, né? Quais são os valores que estão alinhados. Um que você colocou é sigilo, né? E outro fato é você estar legitimamente interessado em ajudar. E daí quando começa a ser um negócio muito pecuniário, acho que o próprio negócio perde valor. Sim. Né? E às vezes a pessoa te indica qualquer coisa simplesmente para poder ganhar algo. Exato. E isso prejudica bastante Mas acho que é o valor do grupo, né? Até um insight interessante, acho que nisso que você falou, que por que não pode ter comissão em um tipo de indicação entre amigos, né?
se por acaso você me indicar um aplicativo para eu desenvolver e esse aplicativo custou R$1 milhão e eu te paguei R$100 mil de comissão. Você entende que a gente vai apertar a mão ou nossa relação ali acabou do tipo assim, poxa, te paguei já, muito obrigado, tá aqui, resolveu. Agora, se por acaso você não aceitar, você entende que eu vou ficar com uma dívida emocional com você, né? E isso com certeza vai valer muito mais, vou ficar numa dívida talvez até o dia que eu não resolver, não conseguir te ajudar de novo, eu vou lembrar todo santo dia. Então, acho que por isso que não funciona mesmo. Interessante. E assim, colocando uma frase chavão, o objetivo é ser relacional e não transacional. Tipo, continua o relacionamento e não acaba ali. Né? Colocar isso de normas e etiqueta, né? Legal. No grupo. E o que te falar mais? E você, de fato, como que foi a tua jornada? Você comentou que você participou de alguns grupos aqui. E às vezes a gente tem receio de ir para esses grupos que, tem grupo lá cobrando R$200 mil o ano, assinatura. Como que foi essa jornada, assim? Valeu a pena? Ou eu tenho um produto legal, vale a pena me atirar lá sem conhecer ninguém ou vou construindo isso? É construção de relacionamento, né? Eu diria que assim, você tem que ser muito presente, né? Tem que ter uma frequência alta, na realidade. Eu diria que para você ter sucesso assim, em qualquer grupo de networking, primeiro que a gente já falou, né? Que é, de fato, a gente ajudar as outras pessoas, mas outra você tem que aparecer e ter assim, uma frequência muito alta, né? Vou tomar um golinho d'água aqui. Pega lá. E o que eu ia te falar? E depois que você sai de um grupo, você mantém ainda o relacionamento com essas pessoas? Como que funciona? É relação para a vida, né? Com certeza, poxa, assim, às vezes a decisão para você entrar em um grupo como esse, ele, assim, é oneroso, né? Imagina que você vai pagar lá R$250 mil e veja a análise, né? Pode ser que você saia de lá só com amigos. E, assim, a minha visão foi, eu estaria satisfeito com amigos novos lá, né? Então, assim, poxa, pessoas que confiam em mim e que andariam junto comigo. E eu acho que a decisão, assim, com certeza é um risco. Eu acho que é uma coisa nova, né? Acaba sendo um canal de aquisição também, né? Porque as pessoas vão te indicar. Mas a intenção, né, ao entrar no grupo, se for para realmente aumentar as tuas vendas, etc., eu acho que daí é pelo caminho errado. Eu acho que daí faz sentido apostar em outras estratégias, né? Então isso tem que ser nada intencional, mas, enfim, né, mais natural possível. A venda não pode estar na primeira linha, né? Não, de forma alguma. Legal. Vou até resumir as regras aqui que eu anotei. Valores alinhados, sempre ter sigilo, sempre ajudar. Aquela ideia de semear, né? Eu acredito muito assim, você só pede depois que você entrega. Né? Sim. Você só vai receber valor depois que você entregar valor. Comissionamento gera uma relação muito mais transacional do que relacional. Né? Tem uma frequência alta, aquela questão de visibilidade, né? Sempre ajudar de novo. Eu achei interessante isso aqui, eu achava que não funcionava. A relação do grupo leva depois. Com certeza. Os grupos que eu participei, que eram mais transacionais, né, e que tinham uma obrigação, eu acho que isso não é legal, né, as relações acabavam depois. Mas você veja, mas quem né? eu levei lá, agradeceu para mim, porque eu abri essa porta, continua tendo um relacionamento comigo até hoje. Não, e você vê assim, essa nova metodologia, né, esse novo jeito de fazer negócio através do networking hoje, às vezes você não vai fazer dentro de uma sala, de um escritório. Às vezes a gente se conhece em um resort lá em Salvador e a gente está com o pessoal, as famílias estão juntos, né? A minha esposa estava com uma pessoa, por exemplo, estava com uma esposa de um outro membro, conversando na piscina. Depois que eu saí de uma palestra que era da programação lá daquele evento, eu cheguei lá e conheci o marido dela que eu ainda não conhecia. Então, assim, você veja que é muito mais, assim, sobre relacionamento e isso. A gente até estamos tentando marcar até uma viagem agora para depois, assim, que extravasa realmente o grupo, né? Então, sim, poxa, se você está disposto realmente a essas amizades, assim, vai levar para depois, com certeza. Você já
Tem um livro chamado Inteligência Emocional do Goleman, que ele é bem famoso. E ele conta uma história que era do poder dos elos fracos. Não sei se você já leu o livro. Não li. Então, assim, ó, quando a gente vai fazer negócio, tô abrindo meu negócio, o que a gente procura na maioria das vezes? Os contatos mais próximos. Né? E, na verdade, você só cresce quando você trabalha bem os teus elos fracos. Então, daí ele conta uma história que tinha uma senhora negra que ela foi maltratada num ônibus. Só que aquela senhora, que era uma senhora simples, pobre, senhora que você vê na rua, tiazinha ali, né? Então, o fato dela ter sido maltratada, não lembro se foi por um ônibus ou se foi de um policial, né? Gerou uma reverberação gigante. E não era porque ela tinha bons amigos muito próximos, mas é porque ela tinha vários amigos, vários relacionamentos rasos, tá? Porque todo mundo conhecia aquela tiazinha, porque ela estava nos círculos comunitários, ela ajudava todo mundo, ela tinha visibilidade. E aquilo que gerou todo o desenvolvimento da situação. E daí, quando eu trouxe essa ideia pro comercial, qual que foi? Eu não preciso... Não são os meus grandes, melhores amigos de infância que vão me trazer as melhores indicações. Sim. Mas são os relacionamentos que eu crio depois, né? E como que eu ainda faço a manutenção desses relacionamentos. Então, a viagem que você falou, poxa, é uma oportunidade que você tem. E vai trabalhar com várias pessoas juntos. Pode ser que venha mais alguma outra pessoa no grupo. Isso vai gerando networking, né? E eles falam muito assim, dentro de algumas academias de vendas. Eu tenho, imaginem 3 círculos concêntricos. O primeiro círculo concêntrico são as pessoas que eu não conheço. E ele é o círculo que está bem no meio. O círculo de relacionamento Z é justamente onde eu não conheço ninguém, nem indiretamente. É ali que eu começo a ganhar escala, quando eu alcanço esse círculo. Então, quando você pega, por exemplo, um grupo de networking assim, eu estou dando um salto justamente para o círculo Z, que são com pessoas que eu não conheço. E daí entra, vamos chamar de etiqueta, né, como eu coloquei, mas como que eu consigo fazer a manutenção de todos esses relacionamentos para continuar crescendo, né? Acho que é uma interpretação interessante, assim. Boa. Porque se eu fizer um grupo de network com as pessoas que eu já conheço, né, eu já conheço. Exato, né? Exato. A ideia é realmente você acessar outras bolhas, né? A partir do momento que você se coloca à exposição, né? Poxa, de participar. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sou muito de negar convite, assim, sabe? Se me convidam para ir num churrasco, se me convidam para ir numa janta, num evento, enfim, a minha esposa, inclusive, que é uma pessoa que me incentivou muito, às vezes é muito comum, assim, que é um sentimento assim, poxa, fui convidado para ir num churrasco por exemplo, um churrasco lá em São Paulo na quarta-feira que vem. E vou te falar que às vezes eu saio daqui e vou para lá para ir só no churrasco. Porque assim, eu nunca sei o que pode acontecer. Aconteceu um fato bem interessante comigo, por exemplo, que, poxa, eu fui lá em 1, fui em 2, fui em 3, fui em 10 eventos. Eventos pequenos, eventos maiores, e às vezes nunca dava nenhuma oportunidade para o meu negócio, enfim, ou não conseguia construir relacionamento com ninguém. Mas aí teve um dia que eu fui em um evento específico, Aconteceu uma coisinha pequenininha. Aconteceu uma assim. coisa pequena, tinha 3 pessoas lá e eu fechei, por exemplo, 3 negócios em um evento como esse. Então, assim, se eu tivesse desistido ali no 9º e não tivesse ido nesse 10º, eu teria esse ano aproximadamente uns 20% a menos de resultado. Então, assim, eu acredito que a partir do momento que uma pessoa te convida para ir em algum lugar, se você puder ir, obviamente, não perca a oportunidade, né? Porque às vezes os melhores negócios estão nos lugares mais improváveis, né? Eu tenho um outro caso legal aí que teve certo dia que eu estava lá em São Paulo, eu fui convidado pelo vendedor que estava tentando me vender lá um monte de coisa, e ele pegou e me deu uma pulseira para ir num happy hour. E eu sabia, assim, muito pouco quem ia estar lá e tudo mais, e acabei indo nesse happy hour. Era
1h30 da manhã aproximadamente. Eu estava lá ainda com o pessoal, conversando e tal. E o pessoal que eu estava conversando foi embora. Tinha um povo lá no canto, que eu fui puxar um assunto, né? Bater um papo ali. Quando eu cheguei lá, eles tinham acabado o vinho deles ali e tal. Eu coloquei mais uma garrafa na mesa para bater um papo ali, puxar um assunto. E eu fechei um negócio com esse cara 1h30 da manhã. Então você veja que era num lugar totalmente improvável. Eu podia simplesmente não ter ido, né? E, poxa, eu tô contando assim, contei essas duas histórias, mas eu sei, assim, história de diversos amigos aí que às vezes ficaram sócio de assim, conheceu o sócio em uma festa que não tinha nada a ver quando era jovem ainda, né? Quando era adolescente, enfim. Então, acho que um dos maiores insights assim que eu sofro assim quando eu não posso participar de algum evento, né? É uma decisão complicada, né? Às vezes você tem lá 2, 3 eventos, é quando você começa a ter mais frequência, né? Você tem lá 2, 3, 4, 5 eventos ali no mesmo dia, você tem que escolher alguma coisa para você participar, mas não dá para fazer tudo, né? É até legal, né, envolver às vezes os sócios, né, etc, para que você tenha mais capilaridade, né? Você consiga participar cada vez mais desses eventos, né? Mas não dá para negar convite, não. Mas uma coisa que é interessante, você me fez lembrar algumas coisas assim. Teve amizades que eu fiz, eu lembro, converso com essa pessoa até hoje, já mudou de cidade e tudo. Fiz amizade porque eu estava indo fazer prova do vestibular, acho. Deu ônibus e resolvi puxar papo do livro que estava lendo. Né? E a gente não vai conseguir trabalhar networking se não tiver, às vezes, essa cabeça aberta. Da mesma forma que sempre que eu ia de ônibus lá muito tempo atrás, tentava puxar papo com alguém, tinha gente que... né? E no avião, por exemplo, teve uma situação, cara, ainda não fechei com ele. Né? Mas o que aconteceu? Eu trabalhava no fórum, era servidor público, e estava sempre no tribunal do júri. E tinha um advogado que todo mundo... que ele era, sei lá, considerado o melhor e o que mais gerava circo, assim, alvoroço no tribunal do júri. Eu sabia quem é esse cara, né? Por conta do trabalho, só que quando tinha situações, eu lá quietinho, cumprindo meu trabalho como oficial de justiça. E daí uma vez eu estava no avião, cara, esse cara sentou do meu lado. Tá? Eu já estava trabalhando comercialmente. Daí ele, sentei do lado, como que eu me liguei? Porque eu não lembrava da rosto dele. Daí eu olhei a capa do celular dele, tava a marca dele. Você não é o fulano de tal? Sou, não sei o quê. Daí contando história. E, enfim, daí ele comentou na época, né? Não vou dar muito dado aí, mas... como eu trabalho com dinheiro, ele estava falando algumas situações patrimoniais. Você pensa, poxa, dei uma acertada aqui, eu não ia pegar o telefone dele. A gente estava falando de canal de aquisição, né? Numa lista fria, eu não ia conseguir ter esse tipo de contato. Você veja que a vergonha seria o maior inimigo da prosperidade, né? Eu acredito que, poxa, se você não tivesse também se colocado à disposição e perguntado para ele alguma coisa, ele não ia te dar... Ele que não ia puxar o papo com você, né? Então, sim, você se expôs, né? Mas essa é uma ideia. Já tive cliente que eu trouxe pelo barbeiro, né? Várias situações assim em bar também. Mas tem muito a ver com aquele negócio que a gente falou de não querer vender. Sempre que você chega querendo vender... repele, né? Repele. E é normal, e como eu dou treinamento comercial, uma das coisas que a gente fala você não pode parecer vendedor ordinário. Se você parecer vendedor ordinário, eu já vou desligar o telefone na tua cara, não vou ficar te ouvindo. Né? Então essa é uma distinção. Sabe que até você falou algo agora que até me despertou uma luz aqui, né? Eu acho que hoje existe uma linha muito tênue entre um vendedor ordinário e um vendedor que trabalha com um gatilho de escassez, né? Poxa, aquele cara, né, que, poxa, se ele não agregou valor suficiente para você, para ficar tentando te empurrar, falando que hoje até meia-noite você daí pode... vira escassez. Aí vira escassez. Então, assim, acho que tem uma linha muito tênue aí entre esses dois conceitos, né? Acho que vale... Não, o vendedor ordinário, já falando em vendas, ele é o vendedor que usa o lugar comum. Né? A gente estava falando, eu até anotei aqui, a maior dor que eu tenho no meu negócio é a comunicação. É o custo de tempo, de tudo, de ter um bom canal de comunicação com as pessoas. E o que o vendedor ordinário ele faz? Ele
dentro do canal de comunicação que ele escolheu, ele, na maioria das vezes, faz o que todo mundo faz. E a gente falou do aplicativo, né? Qual que é o custo para eu conseguir ter comunicação com o meu cliente? É o custo da atenção. E o custo da atenção hoje é o custo mais caro que eu tenho. Com certeza. Então, se eu pego e entro com uma comunicação ordinária, que é uma comunicação que não quebra a barreira da atenção, eu já não pego aqueles... E daí quando a gente fala em vídeo, internet, Reels, etc. Se eu não capto a atenção da pessoa naqueles 5 primeiros segundos, já era. Sim. Então, o que acontece? Eu dou muito exemplo do pessoal de telemarketing. Então, cara, você está falando igual telemarketing, você está falando monótono, você está com a energia baixa, você está fazendo lugar comum, você está focando em vender a instituição. Ah, oi, eu sou da empresa blá, 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 que faz isso, aquilo. Não me interessa. O que eu quero saber é qual solução minha que você resolve, qual problema meu que você resolve. E isso é o que diferencia o vendedor ordinário do extraordinário. E um outro ponto que é interessante, quando a gente falou de custo de comunicação, se eu for com essa mesma comunicação ordinária, que é a comunicação de quem quer vender, num evento de networking, ou seja, no barbeiro, ou seja, onde for, já era também. Sim. Porque eu só vou ter atenção com aquilo que é diferente. Sim. Né? E isso, enfim, é uma das coisas que eu fui aprendendo aí em relação à comunicação. E, pô, deu bons aprendizados aí. Eu vou criar até um código de normas ali para esses círculos de networking. E, Léo, o networking foi aí, de fato, uma grande alavanca que você teve para crescimento empresarial, a aquisição de novos clientes. Você atende clientes em quais estados hoje? Hoje a gente atende, eu até fiz essa conta recentemente, se eu não me engano, em 12 estados e 9 países. Né? Tudo veio da indicação? A maioria, sim. Diria que 90% é proveniente de programa de... Assim, programa de... Não diria programa de indicação. É mais boca a boca do que indicação, né? Até tem um colega, né, que é muito referência na área, ele fala muito sobre isso, né? Se você não tem um programa de indicação e você lembra a pessoa de te indicar todo dia, né, o teu cliente, você tem um programa de boca a boca, porque não é previsível, né? E no nosso caso, né, ele acaba sendo uma venda muito complexa. Quando a gente decide, até tem um livro que eu sou extremamente fã, que é o Receita Previsível, do Aaron Ross. E ele já teve, né, poxa, não sei quantas edições já. Eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente ali alguns insights dele, né? E eu vejo que o processo de venda consultiva, o processo de venda assim complexo, ele acaba sendo ainda mais desafiador você falar para o teu cliente, o que você vai... como eu posso explicar isso? Ele só vai entender como te indicar a partir do momento que ele consumir daquilo que você vende. Né? Sobre o que se entrega, né? Exatamente. Porque é muito difícil hoje você pegar e fazer um pitch ali e explicar isso de uma maneira muito simples, né? É muito mais fácil ele entender, poxa, o meu case resolveu um problema dessa forma. E é isso que eu acredito que hoje nos leva para outras oportunidades, né? É sempre um case que vai puxando o outro mesmo. E dessa expansão dos estados, você está com quantas pessoas hoje? Hoje nosso time, como um todo ali, 40 pessoas. Né? A maioria é de tecnologia, mas como até comentei sobre o nosso posicionamento, a gente tem hoje um viés muito voltado para produto, né? Então, a gente acaba tendo mais pessoas da área de negócio também, do que efetivamente pessoas só de tecnologia. É isso que eu acredito até, para pegar um gancho nesse tema, que foi um dos nossos gatilhos de crescimento. Uma das nossas alavancas de crescimento. Diria que a gente cresceu a partir do momento que a gente parou de errar. Quando a gente começou a alinhar muito bem a expectativa. A gente não começa a desenvolver nada se a gente não entende 100% o que tem que ser feito. Porque senão, se a gente não entende e começa a desenvolver algo, qualquer coisa que você começar com dúvida, vai dar errado. E daí você tem a detração, né? Não é nem a indicação. Exatamente. Você indica para 1, para 2 e fala mal para 20, 30, né? É isso aí. E a questão de posicionamento do mercado. Léo, eu gostei bastante do conteúdo que a gente gerou. Você está convidado para ter um capítulo lá do livro que eu falei. Opa, né? isso era um prazer. E acho que
a gente conseguiu explicar, eu mesmo tinha dúvida de o que de fato era a entrega, o que é um software house. Vou saber indicar melhor, inclusive. E é bem interessante ver o quanto que, conversando com você, dá para perceber o quanto você tem fluidez para fazer networking, se comunicar e gerar relacionamento, né? E aqui deu talvez as grandes pegadas, vai virar aí parte do material, né? Como explorar isso. Eu acredito até, para a gente finalizar, que você tem algumas fontes de acesso para trabalhar assim. Então, se usou muito na parte de expansão comercial, né? Mas acredito que você também usou de networking para contratação da tua equipe, do teu time. Você compartilha algo assim conosco? Eu diria que hoje, assim, a maioria da nossa equipe é presencial e em Ponta Grossa, né? A gente tem aqui uma grande vantagem, que nós temos, ótimos profissionais saindo das universidades aqui, né? Então, o que acontece, né, que talento puxa talento, né? Então, assim, se a gente tem uma pessoa ali que é brilhante no desenvolvimento, ela vai ver também que a gente está desenvolvendo coisas interessantes para o mercado. Hoje eu vejo que o tipo de pessoa que trabalha conosco, ela tem que ter uma multidisciplinaridade, né, a ponto de estar disposta a todo dia aprender uma coisa nova e também coisas diferentes ali do padrão, né? Então, por exemplo, hoje ele pode estar atendendo um produto na área de fintech, amanhã na área de health tech, depois amanhã na área de imóveis, enfim. E quando eu diria que não foi necessariamente o networking que nos moldou a equipe, foi realmente os primeiros talentos ali, diria que fizeram com que os próximos fossem atraídos, assim, né? Acho que está mais alinhado dessa forma. Legal. E Léo, quer dar alguma palavra final aí pra gente? Olha, eu acho que hoje a gente teve a oportunidade, até foi quase nada do que a gente combinou, acho que até gera oportunidade aí, quem sabe se eu lançar um podcast, alguma coisa assim, você ser meu primeiro convidado lá. Valeu. Enfim, acho que a gente foi bem amplo, né? Falamos sobre vários itens, mas eu acho que uma mensagem final, assim, a respeito, né, de, é importante você olhar para a tecnologia de uma maneira assim, com mais atenção, porque às vezes o que você vai resolver ali pode ser até que tenha tecnologia, pode ser que não, mas às vezes é muito mais sobre você resolver um problema que assim não vai ter uma bala de prata que vai resolver todos os teus problemas, né? Vai ser um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho, que vai gerar um grande resultado, né? Eu acho que essa consistência lá é extremamente importante e invistam em grupos de networking. Eu acho que é muito legal, assim, quando a gente tem a oportunidade de conhecer alguma pessoa que ainda ninguém conhece, mas às vezes é uma pessoa brilhante e ela teve a oportunidade de se expor ao mundo. Às vezes, se ela não fizesse isso, ninguém ia conhecer, né? Então, pode mudar a vida de muita gente, né? Legal. E, pessoal, finalizando aqui, quero agradecer todos os nossos patrocinadores, Adquire Imóveis, Invest Smart, Casa Cine e Maple Bear. Abraço para todos, muito obrigado.